por exemplo, no caso do David hoje, o David já saiu eliminado, que já foi um mandato de segurança, o Cruzeiro tem 15 milhões de reais para pagar só para o David. E por Vitória da Bahia, que tem 30% dos direitos, vai ter outros milhões para ter que pagar. Então a gente teve, um mês atrás, oferecemos 10 milhões de reais para eles liberar os 2 meninos e deixar eles tocar a vida e não correr o risco dessas ações que podiam chegar a 30 milhões de reais. Eles não quiseram ouvir. Na verdade, o Ocimar, que é um cara que mais de futebol, entende, sabe o que vai acontecer, estava propenso a fazer o acordo, o Beneci também, mas o Carlos, que é um cara novo aí, que chegou do futebol, acho que ele mexe com Karen, não sei o que ele mexe, ele não consegue ter essa sensibilidade de saber que isso acontecer. Pois bem, depois de um mês, o David ganhou o mandato de segurança, a multa hoje de 15 milhões já existe, e nós voltamos no Cruzeiro ontem para propor o seguinte acordo. Cruzeiro, tiramos a multa do David de 15 milhões, você também já resolve a ação do Ederson, que pode vir uma multa de 5 milhões contra vocês, mas o problema do seu parceiro, do Desportivo Brasil e do Vitória da Bahia, isso não pode ser uma coisa de 10, 15 milhões. Então você está somando aí 15 milhões do David, 5 milhões do Ederson, mais os parceiros, você já estamos em 30, 35 milhões. E ainda propomos para eles, praticamente 2 milhões que eles devem de salário atrasado para os jogadores, a gente abre mão, dá 2 milhões de reais para o clube, em dinheiro, e quita uma dívida de 3 milhões e 800 que ele tem com a gente. Então, quer dizer, eles receberiam 7 milhões e 800, mais ou menos, e deixariam de gastar entre 30 e 35 milhões. E, de novo, o Beneci e o Ocimar estiveram na reunião querendo fazer o acordo, e o Carlos, que é o gestor... Isso, o Carlos Ferreira Rocha. Não disposto a fazer o acordo. Então, eu quero deixar bem claro aqui que depois, quando a conta aumentar lá na frente, tem nome e tem culpado, porque eu estou procurando o cara para fazer o acordo. É muito fácil ele falar, o André Cury é persona não grata, mas eu sou persona não grata por quê? Porque você não paga o salário do jogador? Então, é uma coisa que tem que ser esclarecida aí. A gente procurou por algumas informações. O Ederson, ele estaria disposto a continuar no Cruzeiro ou não? Ele, de fato, não quer permanecer? E os jogadores, eles aceitam, então, abrir mão disso aí que você falou, dessa questão das multas, dos salários, desse valor que chega quase na casa aí dos 40 milhões? Os jogadores não querem mais Cruzeiro, por isso que eles quisessem fazer um acordo. Mas estão todos abertos a fazer um acordo com o Cruzeiro, porque ninguém quer prejudicar o Cruzeiro. O que eles querem é seguir a vida deles, trabalhar, fazer o que eles sabem fazer, que é jogar futebol, tranquilo, em paz e sem dar prejuízo para o Cruzeiro. Então, está aberto a quitar as multas, a perdoar salário atrasado. Nós também estamos perdoando dívida com a gente, estamos ingressando dinheiro no clube para tentar resolver o imbróglio. Ô André, Igor que está falando, boa tarde, obrigado por ter falado com a gente. Como que fica a situação dos clubes parceiros? Porque parte desses atletas pertencem a clubes parceiros, por exemplo, se não me engano, o David pertence ao Vitória, o outro ao Coimbra. A saída que o Cruzeiro tem nesse momento, que a gente propôs dentro desse pacote para ele, é eles venderem o David para o Fortaleza por um valor X, e aí o parceiro dele vai ter um direito a 30% desse valor X, não 30% de uma futura multa que pode ser até de 20 milhões de euros, entende? Certo. Porque o parceiro, o que ele vai cobrar? O parceiro vai querer cobrar 30% do valor da cláusula penal. E no David, por exemplo, no caso, deve ser 20 milhões de euros. Então, o Vitória da Bahia daqui a pouco vai entrar com uma ação cobrando 6 milhões de euros. E os 6 milhões de euros são mais 30 milhões de reais. Então, o Cruzeiro, para não ter esse problema, o que ele tem que fazer, que eu propusemos para ele ontem? A gente vende o jogador para o Fortaleza e aí você já delimita o valor que o parceiro tem. Porque o Cruzeiro pode vender o jogador por 500 mil, por 1 milhão, por 2, por quanto ele quiser. E o parceiro quando ele faz a venda, ele sai do problema. Quando ele faz o acordo com o jogador, ele quita os 15 milhões que o David pode cobrar dele, não vai cobrar mais, e ele já delimita o valor que ele vai ficar devendo pro Vitória da Bahia, entendeu? O parceiro, no caso o Vitória, ou até no caso do Ederson. Ou o Desportivo Brasil no do Ederson. Os dois casos são iguais. Nós não tínhamos conhecimento desses fatos, do Ederson, do David, enfim. Mas eu, ao contrário dessa boa-fé, eles esperaram dias e horas, parece que ansiosamente, para adquirir o direito da ação. Certo. Então, assim, não é uma conduta de uma pessoa que se diz parceiro, que não quer prejudicar o Cruzeiro.
Então, eu acho que ele deveria, né, por parceria, pela lealdade ao Cruzeiro, sabendo o momento caótico em que vivia politicamente o Cruzeiro e também financeiro, nos procurar. Ó, tem essa situação, nós temos um problema aqui com o Ederson, nós temos um problema aqui com o David, vamos sentar aqui, vamos resolver essa questão. Eu entendo o momento de vocês, essa seria a conduta realmente de uma pessoa que é parceira e que quer o bem do clube. É um direito dele? Sim, sem dúvida, é um direito, mas moralmente ele deveria ter feito isso, e ele não o fez. Bom, ele fala que o David ganhou mandado de segurança, público e notório, sim, que existe uma multa de 15 milhões existente. Ok. Quem produziu esse valor? Quem produziu? Quem foi o culpado para que chegasse a isso? Evidentemente o Cruzeiro falhou, né? Não pagou. Mas como parceiro, esse número foi produzido por ele, porque foi para a justiça. 5 milhões do Ederson, que também não é verdade. 2 milhões e pouco do Ederson, que está na justiça lá, o valor da causa é 2 milhões e pouco do Ederson, e do David gira em torno de 15 milhões realmente, o pedido, o valor da causa. O Cruzeiro devia, na ocasião, para o Ederson, 338 mil reais. Quer dizer, transformou em 5 milhões. Esses 5 milhões foi produzido por quem? Moralmente, produzido moralmente por quem? Pelo André Cury. O David, o valor do Cruzeiro era R$1.126, gerou uma multa e um valor da causa de 15 milhões, produzido por quem? Pelo André Cury. Então, essas situações, aí colocou tantos milhões aqui, 30 milhões, mais 35, o André Cury, através do Fran, uma pessoa, né, que me tratou muito bem, também tratei ele muito bem, né, foi recíproco essa nossa reunião foi recíproca, esse tratamento de amigos. Ele falou comigo, olha, dou 2 milhões, vocês liberam o Ederson, liberam o David e a gente retira as ações. Beleza. Eu falei com ele, falei assim, Fran, dá uma olhada para nós aí, a gente está numa situação que a gente entra na negociação já em desvantagem pelo que foi feito nas gestões anteriores e que nós chegamos agora para tentar solucionar e passar o Cruzeiro, colocar mais ou menos nos trilhos para o próximo presidente. Falei, poxa, dá 3 milhões que a gente resolve isso aqui agora. Eu já comuniquei ao conselho de gestor, a gente resolve esse problema aqui agora. Nesse tempo, deu a hora do almoço, eles saíram para almoçar. E voltaram com a mesma proposta de 2 milhões, que só o ex-clube lá do Ederson, né, o Desportivo Brasil, o Cruzeiro ainda deve 1 milhão e tanto. Quer dizer, não ia sobrar, não ia pagar a dívida do Desportivo e o Cruzeiro ficaria sem nada, ficaria sem um jogador que era um ativo do Cruzeiro, né, e foi retirado essa condição do Cruzeiro, pelo menos por enquanto. Eu acredito muito que a justiça ainda nos dará aí um ganho nessa causa, porque o Cruzeiro não está com o Ederson, está em dia, né? Com o David não, mas com o Ederson sim. Então o que acontece é isso, oferecer 2 e ficamos ainda de uma terceira conversa. Era desnecessário ele vir à imprensa ontem e expor isso. Entendi. A gente estava em processo de negociação. O acordo nós não teríamos negado a chegar a um acordo. Pelo contrário, nós fizemos uma proposta, eles mantiveram a proposta deles e a gente está em conversa. Eu fiquei um pouco surpreso com a entrevista do senhor Carlos, porque ele disse exatamente isso, que ele tá propenso a fazer um acordo por 3 milhões e a retirada das ações. Então isso daria um acordo. E falou ao vivo aí na rádio de vocês ontem, e disse que a gente só tinha oferecido 2 milhões. E que a gente teve um almoço e tal, e que ninguém chegou nos 3 milhões. Então, se a proposta dele estiver valendo, que ele falou aí ao vivo, que é 3 milhões e é a retirada das ações, o acordo está feito. Agora, que eles não aparecem amanhã com outras coisas mais. Se for 3 milhões em dinheiro e a retirada das ações, que retira a multa de 15 milhões do David, a de 5 do Ederson, não tem problema nenhum, está feito o acordo.
Porque bom dia, o André CJ que está falando. Então, obrigado pela sua participação, diante da declaração que foi dada ao 98 Futebol Clube ontem, aqui ao vivo, e você aceitando em cima do que foi dito, isso entre vocês, obviamente que você vai repetir, não foi oferecido. Isso não foi o que não foi acordado. Não, na verdade nós fizemos um modelo de oferecimento que era o seguinte, era os 2 milhões em dinheiro, 3,8 milhões em dívida, mais os salários do jogador que estavam atrasados. Então dava um total de 7,8. Se ele vem à rádio dizer que ele quer 3 em dinheiro e mais a retirada das ações, né? E se ele vem à rádio dizer que ele quer 3 e retira as ações, eu aceito o acordo também. Tá legal. É bom saber, né? Então aí pode haver um diálogo. Porque, mais uma vez, eu vou voltar a dizer, o Cruzeiro tem essa mania, a entidade. Na época que brigou com a Arrascaeta, passou o telefone para a torcida. Agora eles passaram meu telefone para a torcida. Fica um monte de cara aqui que é torcedor e não sabe nada que está acontecendo de verdade no clube dele, porque o problema do clube não vem de 2 anos, nem de 3, vem há 8 anos o clube saiu de uma dívida de 100 milhões para 1 bilhão e a culpa é do André Cury e do David, entendeu? É uma coisa que eu dou até risada, né? Pode falar, André, pode falar. Nem do cara que vende pipoca, nem do advogado, a culpa é deles, que estouraram o clube em R$1 bilhão. Então é muito fácil ele ficar jogando pra torcida toda hora, passar o telefone das pessoas pra torcida, pra ficar todo mundo xingando tua família aqui. Isso aí não é correto. Então, por isso que eu tô cobrando dele publicamente, porque é o seguinte, ele tá transformando num negócio que é mentira. Então, se ele disse ontem, eu ouvi que ele quer os 3 milhões e a retirada das ações, ele já tem. Então, por favor, cumpra, seu Carlos, cumpra a sua palavra. Se eu for ao ar, falar para todo o povo de Minas Gerais que você faz isso, tá feito. Tá, então existe a possibilidade de sentar novamente e fazer esse acordo, tirar as ações, né, André? A gente está sempre disposto a sentar. Sempre disposto a sentar e a resolver. E eles ficam dizendo que a gente não quer sentar, não quer resolver. Tudo isso aí é mentira. Tanto é que eu estou vindo a público novamente dizer, rebater ele, que se ele pediu ontem, tá valendo. Se ele é um cara de palavra, que ele pediu ontem no ar, tá valendo, tá feito o acordo. Ô André, aqui o programa a gente sempre fala sobre a obrigação de se pagar salários em dias, em qualquer instituição, em qualquer empresa. E hoje, até já que a gente está servindo como esse canal de transparência para o torcedor, ouvindo o clube, ouvindo o jogador, ouvindo os representantes. Hoje, a dívida do Cruzeiro com os seus atletas, em salários, o motivo que levou a esses atletas, a vocês entrarem na justiça e buscar os seus direitos, qual é a dívida real, quantos meses de salário atrasado, o que o Cruzeiro deve aos atletas? Depende. Por exemplo, tem atleta que eu represento que não pediu para entrar com a ação e nós não entramos, e deve 6, 7 meses de salário. Mas esses envolvidos, por exemplo, David e Ederson, tem 6 meses de salário atrasado? Não, o David, se eu não me engano, é entre 4 e 5 meses, e o Ederson agora eles andaram pagando alguma coisa, não sei direito, mas quando ele entrou com a ação, era mais de 3 meses. Existe a possibilidade, André, do Ederson ser reintegrado ao grupo do Cruzeiro? Não, é difícil, isso eu acho que não é bom nem pro clube, nem pro jogador. Eu acho que a melhor coisa é fazer um acordo e cada um tocar a sua vida, entendeu? Não tem nem clima para isso.